Tudo bem, e você? Tô ótimo. Bom, pessoal, chegou aqui a nossa professora. Vamos dar início aí a mais uma live da sequência que a gente está fazendo da nossa atualização estomaterapia. Eu me chamo William, sou responsável de marketing do Instituto Focar e vou deixar que a professora se apresente, que nada é melhor do que a gente se apresentar, né? Professora, fique à vontade para se apresentar para quem está nos vendo ao vivo ou está nos vendo em outro momento em alguma das nossas redes sociais. Tá bom, obrigada, William. Bom, então eu sou a professora Daniele, sou enfermeira, tenho especialização em terapia intensiva, cuidados, né, com pacientes críticos, urgência e emergência, e fiz mestrado e o meu doutorado e pós-doutorado voltado para os pacientes com lesões de pele, né? Então, para prevenção e tratamento de lesões de pele. Atualmente eu sou pós-graduanda de um curso de histologia também, né? Que a gente nunca deixa aí de estudar e se Se atualizar. atualizar, né? Sou docente de uma universidade na cidade de São Carlos e também trabalho aí com o Instituto Focar, ministrando algumas aulas de pós-graduação dentro dessas áreas. Obrigado, professora, pela apresentação. Bom, para você que está nos vendo agora ao vivo na live, fique à vontade para enviar perguntas, que aqui no decorrer eu vou lendo para a professora. Isso é até bom, porque engaja e interage, né, professora? Ajuda bastante aí a tornar um ambiente mais contributivo também. Bom, o tema da live de hoje é lesão por pressão. Então eu vou deixar com que a maestra da noite, a professora doutora Daniele, dê continuidade, professora, fique à vontade. Tá certo, muito obrigada. Então, pessoal, me deram aí a função, né, de falar um pouquinho com vocês sobre as lesões por pressão, né? É um tema muito relevante quando a gente pensa aí dentro da área da saúde. Peço que se vocês tiverem dúvidas, vocês podem aí escrevendo, né, mandando pelo chat, a gente vai parando, vai respondendo para ficar algo bem dinâmico, né, para a gente acrescentar conhecimento aí para quem está assistindo, tá bom? Então, eu vou começar falando um pouquinho do termo, né? Lesão por pressão. A gente tem ainda muita dificuldade, né, com relação ao termo, porque esse termo mudou diversas vezes aí ao longo dos anos, né? Bem antigamente a gente falava escara para se referir à lesão por pressão, e aí esse termo mudou, né? Mudou de escara para úlcera por pressão, era úlcera de pressão, depois úlcera por pressão. E aí, em 2016, a gente teve a atualização do termo para lesão por pressão, né? Por que a gente teve essa alteração? O pessoal fala, ai, que coisa chata, né? Ficar mudando aí de nomenclatura, de termo. Mas, na verdade, é porque o termo lesão, ele acaba sendo mais amplo, né? Porque quando a gente fala aí de lesão por pressão, a gente tem alguns estágios que não tem o rompimento da pele. E aí, como que pode ser uma úlcera, né? Se a gente entende a úlcera, quer dizer que tem ruptura de pele, que tem abertura, né? De uma exposição de uma lesão de pele, propriamente dito, né? E quando a gente fala lesão, ele é um termo mais amplo que acabou atendendo melhor as características do que a gente se refere à lesão por pressão. Então, esse termo mudou, então acho que é legal a gente começar aí pensar em usar a nomenclatura correta, né? Quando a gente for se referir dentro da nossa prática profissional. Então, falaremos a partir de hoje lesão por pressão, certo? E o que é a lesão por pressão, né? A gente tem um órgão, ele é internacional, ele é composto por diversos especialistas dentro dessa área, né? Tanto dos Estados Unidos quanto da parte da Ásia, Oceania, Europa, né? Que é representado pelo NPIAP, né, que é o National Pressure Injury Advisory Panel. E esse instituto, né, esse painel de profissionais, eles definem hoje lesão por pressão como um dano que ele pode atingir tanto a pele ou os tecidos ali subjacentes, usualmente sobre uma proeminência óssea, mas não necessariamente, tá?
porque ele pode também estar associado ao uso de dispositivos médicos, né? Então, sabe aquela lesão que pode, quando o paciente está lá com o catéter de O2, né? Ele pode ficar pressionando aqui a parte do nariz e causar uma lesão. É uma lesão por pressão também, tá? Então, essas lesões, elas acontecem por conta de pressão, como o próprio nome diz, mas essa pressão, ela pode estar combinada com outros fatores, né? Como a fricção e o cisalhamento, tá? Então, essas lesões, elas acontecem, podem acontecer por duas vias, quando a gente pensa lá no que causa essa lesão. A parte isquêmica, né? Quando eu tenho ali a pressão, né, sobre a pele, que é causada, eu tenho a parte óssea, eu tenho a pele, e essa pele, ela tá sobre um colchão, né, um artefato, e essa pressão, ela diminui a circulação sanguínea naquela região, causando uma isquemia, né? Se falta oxigênio, o tecido morre, tá? Então, essa lesão pode acontecer por isquemia ou por deformação celular, por conta também do excesso de pressão, dessa pressão por um tempo prolongado, ela pode causar uma deformidade nas estruturas da pele e isso pode vir a causar uma lesão na pele. Então, quando a gente pensa lá, né, o que é a causa dessa lesão por pressão? Ela é uma combinação de diversos fatores, da pressão, fricção e cisalhamento, né, que são fatores aí externos, então pressão, fricção e cisalhamento, combinados com a tolerância individual. O que é a tolerância individual? A característica daquela pessoa. Então, característica da pele, hidratação, nutrição, oxigenação, né, perfusão dessa pele, idade. Então, quando a gente tem aí uma combinação desses fatores de pressão, cisalhamento, fricção em uma pele, né, mais não tão saudável, às vezes eu não preciso de tanto tempo para ter uma lesão, tá? Então, toda vez que a gente fala em lesão por pressão, eu preciso pensar numa combinação desses fatores, tá? Das características individuais combinadas aí às características de pressão, fricção e cisalhamento, tá? E aí, falando ainda de fatores de risco, a gente pode enumerar aqui diversos fatores, né? Então, a idade é um dos fatores. Nós sabemos que os extremos de idade, o idoso e a criança, eles são mais suscetíveis a ter aí, a desenvolver uma lesão por pressão. Então, a idade, ela acaba sendo um desses fatores. As doenças pré-existentes, a questão de perfusão, como que está a oxigenação dessa pele, hidratação dessa pele, o tempo de imobilidade, né? Se esse paciente ele ficou imóvel, qual foi o tempo que ele ficou imóvel ali numa mesma posição, a diminuição da sensibilidade, as doenças pré-existentes. Então, a gente tem diversos fatores e cabe a nós, né, profissionais aí da saúde, saber avaliar, entender e conhecer esses fatores para conseguir atuar, né, na prevenção. Então, por isso que é muito importante que a gente saiba fazer uma avaliação adequada de risco. Como que eu faço isso? Conhecendo esses fatores, tá? Professora, Oi? tem um comentário aqui da outra professora Michele Portugal que eu acredito que casa bem com o que você está falando agora. Ela disse o seguinte: é importante a especialização de profissionais nessa área, já que na maioria das vezes os cuidados são realizados por erros e acertos e não direcionados em bases científicas e diretrizes institucionais. Em seguida, o meu xará Will Souza que fez um elogio a você, a rainha das feridas. Ai, o Will é demais. Obrigada, Will. E é isso mesmo que eu esqueci o nome dela, perdão. Michele Portugal. Que a professora Michele comentou, né? A gente tem que difundir cada vez mais esses conhecimentos, a gente tem que falar sobre isso, né? E qual é o papel de cada profissional dentro da avaliação, né? E da prevenção da lesão por pressão. A gente sabe que a lesão por pressão, ela
é muito fácil de iniciar, da gente ter uma lesão, o estabelecimento de uma lesão, e o quanto é difícil para a gente cicatrizar essa lesão, né? Então, ela aumenta aí, às vezes, os custos da internação hospitalar, a diminuir a qualidade de vida do paciente, aumenta os cuidados da família com esse paciente, né? E a gente sabe que ela pode aí ser prevenida com algumas medidas que a gente vai falar um pouquinho aí ao longo da live. Então, acho que é importante frisar isso, né? Comecei falando um pouquinho do que é, o que causa. Vou falar agora dos estágios e aí depois a gente vai falar um pouquinho de prevenção, né? Porque acho que é muito importante prevenir. E é meio clichê falar isso, né? A prevenção é melhor remédio, mas É melhor realmente, né? São medidas prevenir é melhor que simples. remediar, né? Dizem. Exatamente. E aqui isso cabe muito bem. São medidas simples, né? Mas que exigem aí dedicação, conhecimento do profissional e engajamento da instituição também. Que a gente sabe o quanto que é importante a instituição estar engajada em diminuir as lesões por pressão, seu índice. Bom, então vamos falar um pouquinho dos estágios, né? Nem toda lesão por pressão ela é igual, ela está no mesmo estágio. Elas não começam da mesma forma e elas têm aí uma evolução, tá? A gente classifica as lesões em 6 estágios, tá? Então, eu tenho alguns modelinhos aqui que eu vou mostrar para vocês, que eu acho que vai ajudar a entender. Então, esse daqui seria um modelo anatômico de uma pele, né? Então, aqui a gente tem a superfície da pele, e se eu conseguisse cortar a minha pele e ampliar ela diversas vezes, ela teria esse formato aqui. Então, aqui eu tenho a parte muscular, a parte de tecido subcutâneo, que fornecem a sustentação da pele. Aqui eu tenho a derme, que é a camada mais profunda da pele, e aqui eu tenho a epiderme, que é a camada mais superficial da pele, tá? Então, quando a gente pensa em uma lesão por pressão estágio 1, né, que é lá o comecinho da lesão por pressão, eu tenho um eritema, né, nessa pele. Como a gente pode ver, eu não tenho ruptura da pele. Eu olho, a pele ela está íntegra. O que eu vou ter? Uma vermelhidão, um eritema. E como que eu sei que esse eritema ele é de uma lesão por pressão e não de uma reação inflamatória, né? De um processo alérgico? Porque a gente fala que ele é um eritema que não embranquece quando a gente comprime. Então, se eu chegar ali nessa região que tem esse eritema, é uma região de risco para lesão por pressão, e eu comprimir, ela vai continuar vermelha, ela vai continuar com essa hiperemia. Então, é um eritema não branqueável. E aí eu posso classificar isso como uma lesão por pressão estágio 1, tá? Esse aqui já é uma lesão por pressão, só que vocês concordam comigo que é muito mais fácil eu reverter uma lesão por pressão nesse estágio, onde eu não tenho ainda destruição da primeira camada da pele total, né? Que é a epiderme, não tenho ruptura da pele. É muito mais fácil eu parar a evolução por aqui e tratar essa lesão por pressão do que uma lesão por pressão num estágio que eu já tenho destruição das outras camadas, tá? A gente vai falar disso também. No segundo estágio, no estágio 2, eu já tenho uma destruição completa da minha epiderme. Vocês estão conseguindo ver aqui, ó. A minha epiderme já está toda destruída e eu tenho a exposição da minha derme. E nesse estágio, a lesão por pressão, ela tem essa característica de ser esse tecido bem vermelhinho, que muitas vezes a gente acaba chamando de tecido de granulação. E não é, né? É a exposição da derme. É a minha derme que está aqui exposta, né? E caracterizando essa lesão por pressão como um estágio 2. Tá? Na lesão por pressão do estágio 3, eu já tenho, então, a destruição completa da epiderme e da derme, tá? Então, eu já tenho aí uma lesão mais profunda. E aí, lembra que eu falei para vocês, o que vocês acham que é mais fácil de tratar uma lesão por pressão nesse estágio 1 ou nesse estágio 3?
Então, às vezes, a lesão por pressão estágio 1, como ela é muito sutil, ela acaba passando desapercebida na nossa avaliação aí diária do paciente. Então, por isso que é muito importante a gente ter um olho clínico aí durante essa avaliação. A lesão por pressão estágio 4, ela já é uma lesão que acomete outros tecidos mais profundos que a pele. Então, eu já tenho acometimento de tecido subcutâneo, tecido muscular, tá? E posso ter aí exposição de cartilagem, exposição óssea, tá? Então, ela já é uma lesão por pressão estágio 4. Uma coisa legal de falar aqui, que às vezes a gente confunde também, quando eu tenho, por exemplo, uma lesão por pressão na orelha, que às vezes é bem comum, né? O paciente fica ali acamado, né? Deitadinho em decúbito lateral, e aí forma ali uma lesão por pressão na orelha. Na orelha a gente tem muito pouco tecido, então às vezes a gente tem a ruptura da pele e já tem a exposição de cartilagem. Expor cartilagem já é uma lesão por pressão estágio 4. Tá? Mesmo que ela pareça ali superficial, quando a gente pensa, por exemplo, numa lesão sacral, quando tem exposição óssea, tá? Então, tem exposição de cartilagem, de tendão, de estrutura óssea, já posso considerar uma lesão por pressão estágio 4, tá? Além desses 4 estágios, nós temos a lesão tissular profunda, que ela tem essa característica aqui de como se eu tivesse parecido com um hematoma, né? Mas eu não tenho ruptura da pele e eu tenho essa característica arroxeada embaixo dessa camada, né, de pele. Ela também é uma lesão por pressão, ela é uma lesão por pressão mais grave, né, até porque ela é profunda, isso que a gente chama, né, lesão tissular profunda, porque ela cometeu ali tecidos da pele, né, camadas da pele e tecidos mais profundos. Tá? E por último, a lesão por pressão, que ela é inclassificável, né? Por que ela é inclassificável? Aqui a gente está vendo um modelinho cortadinho, eu consigo ter uma ideia da profundidade. Mas quando eu estou avaliando o paciente, o que eu vejo? É isso daqui, né? Eu estou vendo que ele tem uma lesão e ele tem uma necrose, que é esse tecido aqui, né? Preto, escurecido, endurecido, que é um tecido que ele é morto, ele é inviável. Quando eu tenho esse tipo de lesão, uma lesão por pressão com a presença desse tecido na maioria, né, do seu diâmetro, eu não consigo classificar, não sei o quão profunda ela está, porque eu estou olhando ela assim, ó, eu não tenho noção da profundidade. Eu só vou ter noção da profundidade na hora que eu conseguir remover esse tecido. Por isso que a gente fala que ela é uma lesão inclassificável, tá? Ou não estadiável. Eu tenho que remover essa necrose para conseguir identificar a profundidade que está essa lesão. Importante falar isso também. Quando a gente fala de estágios de lesão por pressão, eu não estou me referindo a tamanho, a área, a profundidade, tá? Porque às vezes a gente tem uma lesão por pressão enorme, né, gigantesca, mas ela está ali no estágio 2, tá? Então, toda vez que a gente fala em estágio, eu estou me referindo à profundidade. E quando eu tenho ali a presença de uma necrose ou uma lesão, eu não consigo ter uma dimensão da profundidade. Por isso que ela é. Meus alunos Professora, que eu estou vendo que estão assistindo, e eles sabem que isso é questão de prova, né? Quando eu dou essa aula no curso de graduação, e aí eu sempre pergunto na prova esse tipo de classificação de lesão. Desculpa, pode falar. nada, pode finalizar. Professora, eu queria trazer aqui um ponto importante aqui. Acho que na primeira live, quando a gente começou, uma das participantes até perguntou se, né, nessas lesões, né, se pode ou não haver presença de pus. E como você está falando em necrose, ela é formada por um acúmulo, correto? Então, na verdade, são coisas diferentes. Quando eu falo de necrose, eu me refiro ao tipo de tecido que está ali na ferida.
né? E assim, a avaliação de ferida daria uma outra live, né? Uma aula só sobre isso, porque é bem ampla, né? A gente tem muita coisa para avaliar. Mas pensando assim, de forma sucinta, quando eu falo necrose, eu estou me referindo ao tipo de tecido que está ali nessa ferida. E eu posso ter basicamente 4 tecidos. A necrose, que é esse tecido preto aderido ao leito da lesão, que ele é um tecido morto. Eu brinco que ele serve para nada, para atrapalhar só, né? Porque ele é inviável, ele está ali, ele está ocupando o espaço que um tecido bom ocuparia. Então, ele tem que ser retirado, um tecido inviável. O outro tecido, tipo de tecido, é o esfacelo, que também é um tecido inviável, só que ele é esse tecido aqui, ó, tá vendo? Amarelinho. Ele parece até um pus, e tem pessoas que confundem, né? Mas ele é um tecido, ele fica aderido menos ao leito da lesão. E ele também é inviável, ou seja, ele é um tecido morto que está ali só para atrapalhar. Ele também tem que ser removido, tá? O outro tecido seria esse tecido vermelhinho, que não é a derme, né? Que nas lesões por pressão estágio 2, ele se assemelha a esse tecido, né? Que é chamado de tecido de granulação. Esse tecido de granulação é um tecido bom, é um tecido que ele vai gerar o tecido novo da pele. E ele é vermelhinho porque ele tem muita vascularização, tem muito sangue chegando ali. E ele acaba... Ele é muito importante, na verdade, para a cicatrização. E o último tecido é o tecido de epitelização. É aquela pele nova, bem fininha, que ela é formada ali no leito quando a gente está no final da cicatrização. Esses são os tecidos. Quando a gente fala do pus, né? O pus, ele é um exudato. Exudato é como se fosse uma secreção, tá? Eu tô falando assim, como se fosse, porque aquele líquido que sai da ferida, a gente não chama de secreção, a gente chama de exudato. E aí eu posso ter um exudato que é purulento, quando ele tem pus, é um sinal de uma infecção, né? Porque o que é o pus? Nada mais é que células de defesa que morreram ali, né? Então, em grandes quantidades. Então, pode ser um exudato purulento, sanguinolento, seroso, tá? Então, aí são coisas diferentes que a gente pode encontrar no leito da lesão. Você ficou claro? Obrigado, professora. Ficou claro. Agora, o que está na expectativa, muito bom o seu material aí ilustrativo. Estamos na expectativa agora como prevenir, né? Sobre a prevenção aí da lesão por pressão, o que pode se fazer aos profissionais. Estamos na expectativa. Bom, vamos falar então sobre prevenção, né? Que é aí a grande chave para a gente conseguir melhorar os nossos índices de lesão por pressão das nossas instituições. Não tem como falar que prevenir lesão por pressão é fácil, não é fácil, né? Exige uma dedicação aí multiprofissional e a gente, o último guideline que a gente tem aí sobre prevenção e tratamento de lesão por pressão, ele traz como melhor evidência para prevenir a lesão por pressão, um programa que a gente fala que é multicomponente, ou seja, não adianta pessoal, a gente fala muito, né, de mudança de decúbito. Adianta eu mudar o decúbito, eu reposicionar esse paciente e somente isso? Não, não adianta, porque eu preciso de um programa multicomponentes. Dentro desse programa, nós temos 5 itens que são fundamentais nessa prevenção. O primeiro se refere à inspeção da pele diária, avaliação diária da pele, com avaliação de risco deste paciente, dessa pessoa, né? Então, estar ali enquanto profissional da saúde, enquanto enfermeiro, fazendo a avaliação dessa pele, e é a avaliação mesmo, avaliando e olhando, né? Os pontos de risco, a hidratação, o turgor, está muito ressecada, está ficando úmida, né? Porque a gente sabe que a umidade, ela pode aumentar o risco de desenvolvimento de lesão por pressão. A temperatura
dessa pele, né? A gente sabe que a temperatura elevada também aumenta o risco de lesão por pressão. Então, é essa avaliação global da pele, tá? Tanto visual quanto sensitiva, de temperatura, de umidade, avaliar a hidratação, turgor, né? Características da pele. Ah, é um recém-nascido, ele vai ter uma pele mais fina. É um idoso, ele vai ter uma elasticidade, um turgor de pele menor. Então, eu tenho que ter mais atenção para essas populações. E avaliar o risco. Mas como que a gente avalia o risco? Eu acho que todo mundo que está aqui ouvindo já deve ter ouvido falar da escala de Braden, né? A escala de Braden, ela é uma escala que serve para estratificar o risco. Ou seja, quando eu aplico ela lá na minha prática clínica, eu consigo estabelecer se esse paciente ele tem um baixo risco, um moderado risco, um alto risco, para desenvolver lesão por pressão. Por que isso é importante? Nós, quando a gente trabalha ali em serviços de saúde, eu tenho que direcionar e dimensionar os meus recursos, né? Então, aquele paciente que tem um maior risco, ele vai passar por avaliações mais frequentes, ele vai receber, né, aquele colchão, né, aquela superfície de suporte mais adequada, que muitas vezes eu não tenho para todos os pacientes. Então, avaliar a pele, inspecionar e estratificar o risco, isso vai ajudar a identificar as populações de maior risco, né? E aí direciona intervenções mais focadas para essa população. Tá? Então, esse é o primeiro item deste programa. O segundo item é o manejo da incontinência, né? Por quê? Porque a incontinência, ela gera umidade, né? Eu tenho uma pele úmida por muito tempo, essa pele ela tende a ficar mais frágil e ela pode romper mais facilmente, tá? Então, manejar a incontinência. Se o paciente está usando fralda, né, tá com as eliminações em fralda, eu tenho que ficar atenta à umidade e aumentar, né, a frequência de troca nos casos em que isso é necessário. Então, eu preciso conhecer o paciente que eu estou tratando. O terceiro item, que é muito importante, que eu falei um pouquinho dele já, né, é a parte de reposicionamento e mobilização, que é a mudança de decúbito, né? Reposicionamento é um nome bonito, um nome chique, para a gente falar de mudança de decúbito, né? E a mudança de decúbito ela é muito importante, ela é fundamental. Por quê? Porque ela vai fazer o alívio e a distribuição da pressão, né? Desses pontos de pressão. Lembra que eu falei lá no comecinho da live que a causa da lesão por pressão ela é pressão, fricção e cisalhamento? Então, quando eu reposiciono esse paciente, quando eu mudo o decúbito, eu estou fazendo distribuição de pressão, estou aliviando os pontos, estou diminuindo fricção e cisalhamento, tá? E aí é muito importante que a gente reposicione esse paciente de acordo com as necessidades e de acordo com a minha classificação de risco, né? Então, o paciente que tem um risco maior, não necessariamente eu preciso esperar até 2 horas para dar o decúbito, né? Então, esse guideline que eu falei, que traz aí as melhores evidências para prevenção e tratamento de lesão por pressão, eles falam muito isso. Reposicionar de acordo com o risco. Então, a gente tem na nossa cabeça, que a gente aprendeu, né, aí há bastante tempo, eu pelo menos, né, aprendi há bastante tempo, que a gente tem que mudar de decúbito a cada 2 horas. Mas não necessariamente todos os pacientes seguem a mesma regra. Tem aquele paciente que tem um risco maior, que às vezes eu vou precisar reposicionar ele em menos tempo, né, a cada 1 hora. Então, por isso que é muito importante, tá? A gente avaliar o risco para conseguir direcionar aí a minha mudança de decúbito. Além da questão do tempo, né, de mudança de decúbito, eu tenho que pensar também em como fazer esse reposicionamento. Porque o atrito, a fricção, ele também é um fator de risco, lembra? Então, se na hora do reposicionamento eu ficar atritando muito essa pele,
sensível já, essa pele que já está lá sob uma pressão excessiva, e eu ficar tritando ela durante a mudança de decúbito, eu também posso estar aumentando esse risco. Então, entender a técnica de mobilização, né, de como reposicionar esse paciente para também estar diminuindo esse risco e distribuindo essa pressão de uma forma mais efetiva, tá? Então, falamos aí de 3 itens, né? Então, inspeção da pele e avaliação de risco, manejo da incontinência e reposição e mobilização. Faltam 2. O quarto item é a parte de avaliação nutricional. A pele, ela tem que estar adequadamente nutrida. Esse paciente tem que ter uma nutrição adequada. E para isso a gente precisa de uma atuação multiprofissional. A gente precisa do profissional da nutrição fazendo essa avaliação junto com o profissional da enfermagem, né, o profissional médico, e pensando aí na melhor estratégia de nutrição. Então, muitas vezes, né, esse guideline ele traz para a gente pensar em dietas hiperproteicas, né, aumentar aí a ingestão proteica desse paciente que está em risco de desenvolver lesão por pressão. Isso é benéfico para ele, que a gente aumenta a parte de síntese proteica ali nessa pele e a gente pode diminuir o risco, né, melhorar aí a qualidade dessa pele, a elasticidade, para diminuir o risco de lesão por pressão. Junto com essa questão da parte de nutrição, vem a hidratação, né? Tanto a hidratação por boca, né? Seja por sonda ou por via oral, se você tiver água, quanto a hidratação tópica, né? O hidratante mesmo, gente. Aí, muitos alunos fazem, né? Que eu acho que pode ser aí a dúvida de vocês também. Óleo hidrata? O que vocês acham? Vou deixar a pergunta no ar para vocês que estão assistindo. Vocês podem jogar aí no chat para gente. Vocês acham que óleo é uma boa opção para quem quer hidratar uma pele? Olha, professora, eu vou dar minha opinião enquanto ninguém responde. Quando eu estava no meu ensino, acho que médio, primeiro ano, pelo que eu lembro, que o óleo, acho que ele resseca. Óleo resseca. Tem a professora Michele Portugal disse o seguinte, muito importante essa associação com a nutrição, por conta ali da avaliação nutricional também, né? É fundamental. É por isso que eu falei que é um A programa Bárbara disse não. de todos os profissionais. Olha lá. A Bárbara falou não. Vamos ver quem mais. Esperar mais alguém se manifestar aí. A Michele Portugal também disse não. O William disse não. É isso aí, gente. Vocês estão, ó, afiadíssimos. Muito bem. O óleo, ele não vai hidratar, ele não vai aumentar a hidratação dessa pele. O que o óleo faz? Quando a gente passa o óleo na pele, ele vai formar uma barreira. Ele oclui. Então, o que ele faz? Ele impede a perda de água pela pele. Então, ele vai manter a hidratação que eu tenho ali na minha pele. Ele vai manter, mas ele não vai aumentar. Então, não seria a melhor opção para quem quer hidratar a pele. A melhor opção para hidratar a pele seria hidratante, tá? Qual? Aquele que você tiver disponível na sua instituição, tá? Ele que vai fazer esse papel de hidratação, tá bom? Então, ele acaba sendo mais barato e mais efetivo que o óleo, tá? Professora, a Cris perguntou o seguinte, ainda falando sobre o óleo, né? E junto com o soro fisiológico? Também não, Cris. Melhor usar o hidratante do que o óleo. Quando a gente mistura o óleo com o soro fisiológico, ele vira ali como uma solução, uma dupla solução, porque o óleo e o soro, na verdade, eles não se misturam, né? Então, ele acaba não tendo função, tá? O melhor mesmo é o hidratante. Ai, não tem hidratante na minha instituição. Posso passar o óleo? Pode. É melhor você passar o óleo e impedir a perda aí de água pela pele do que não ter nada para passar nessa pele.
Mas o ideal, assim, o mais recomendado mesmo é o hidratante. Bom, Inclusive, professora, falando sobre hidratante, na última live, a professora Ana disse até que é importante todos os dias a gente passar hidratante na pele, porque futuramente vamos agradecer por ter utilizado hidratantes. A Cris acabou de comentar o seguinte: obrigada, antigamente era utilizado assim. O Cris, quando eu me formei, o AGE, né, o ácido graxo essencial, o óleo com AGE, ele era assim, ó, top do top. A gente usava para tudo, né? Era moda, a gente passava, usava, hidratava. E aí a gente foi vendo, né, e os estudos foram trazendo que o óleo ele tem outra função, né? Então, o hidratante acaba sendo mais benéfico, tá? Não ter me formado faz muito tempo, tá, gente? Faz pouquinho tempo, sou novinha, tá? Mas antigamente era assim. Ai. Então, importante, falando aí da questão do hidratante, né? É muito importante o hidratante, principalmente após o banho. Porque quando a gente toma o banho, a gente retira um pouco da nossa proteção natural contra a perda de água, né? Então, tomou banho, sempre com água não muito quente, né? O pessoal que gosta de tomar banho com aquela água fervendo, a pele é péssimo, né? Para a pele, sempre uma temperatura de água mais morna, da morna para fria é melhor, tá? E pensando aí nos seus pacientes, né? Também. Dar um banho no paciente, evitar água muito quente. Outra coisa importante, né? Já que estamos falando de cuidados aí do banho, né? O tipo de produto que você usa, o tipo de sabonete, tá? Se você puder usar sabonete líquido, ele é melhor. Por quê? Porque o pH dele tende a ser mais ácido do que o sabonete em barra. Isso é bom, porque nossa pele ela tem um pH ácido, levemente ácido. E quando a gente usa um produto que ele é mais alcalino, mais básico, eu aumento o pH da pele. E aí eu deixo ela mais suscetível a inflamações, a infecções, ao próprio ressecamento, tá? Então, todo produto que eu for passar na pele, quanto mais não pode ser ácido, ácido também, né? Mas o mais próximo do pH da pele, ali em torno de 5, 5,5, melhor para a nossa pele, tá? E aí o sabonete em barra, pela característica da fabricação da barra, ele acaba sendo mais alcalino, né? Então, eu sei que o sabonete líquido, às vezes, ele é um pouco mais caro, né? Mas pensando em qualidade de pele, ele é melhor, né? Ele ajuda mais. E aí, tomou banho, pensando nesses produtos com o pH mais próximo ao pH da pele, passa hidratante pós-banho, né? Isso é fundamental. Sua pele vai agradecer ao longo dos anos aí, com certeza. Bom, professora, a professora Michele Portugal também comentou aqui o seguinte: quando eu me formei também, os pacientes até brilhavam de tanto AGE. Era assim mesmo. A GE a gente usava para tudo, né? Botava aí, ó, resolvia todos os problemas do hospital. E o paciente ficava brilhando, realmente. Mas que bom que a gente estuda, que o conhecimento vai mudando e a gente vai aprendendo, né? E evoluindo com as melhores práticas. Aprimorando, né, professora? Bom, obrigado, professor. Não, pode continuar. Falta ainda o último item do programa, né? Que nós falamos 4, a avaliação nutricional foi o quarto. E aí o último, só para finalizar, é a superfície de suporte. Superfície de suporte é um nome bonito que a gente dá para colchão, tá? Então, uma superfície de suporte adequada que saiba, né, que consiga aí redistribuir de forma adequada a pressão, ela auxilia também na questão da prevenção. Então, antigamente, quando eu me formei, a gente usava muito colchão piramidal, né, que é aquele colchão caixa de ovo. O pessoal fala muito casca de ovo, mas é caixa de ovo, porque o formato dele, né, lembra muito uma caixinha de ovo, aquela caixinha que a gente coloca os ovos, né? É o colchão piramidal. Hoje a gente acaba usando ainda, né? Mas a gente sabe, a literatura traz pra gente que ele não é o melhor tipo de superfície de suporte.
O que a gente tem de melhor hoje aí são os colchões pneumáticos, né? Aqueles colchões a ar que fazem redistribuição de pressão, né? Que tem a movimentação ali do ar dentro da superfície. E aí a gente tem diversos modelos, marcas, né? De superfície de suporte para atender as diversas demandas, tá? Então, é importante, né, que a gente conheça as mais adequadas para implementar na nossa rotina. Deixo aqui para vocês, né, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar esse guideline que eu me baseei, né, para falar com vocês e que a gente se baseia para montar protocolos de prevenção de lesão por pressão, para vocês lerem, né, eu tenho ele completo, mas eu tenho de consulta rápida, que são as diretrizes, as recomendações, e aí ele fala bastante de todas essas questões, né, de avaliação da pele, de avaliação de risco, de manejo de incontinência, de reposicionamento, de escolha de superfície de suporte, de avaliação nutricional, né? De uma forma bem simples e bem didática, para que a gente consiga implementar aí nos nossos serviços. Professor, era isso que eu ia lhe perguntar quando eu disse obrigado naquela hora. Onde poderia conseguir esse material, né? Se você teria ou se você indicaria algum site para download. Então, você que está vendo ao vivo ou está assistindo a gravação no YouTube, no TikTok ou então aqui no próprio Instagram, a professora tem esse material e procura ela dentro do Instagram dela, que ela vai disponibilizar para você. Se tiver interesse, pode me mandar um direct e aí eu encaminho para vocês o material. Tá? É um material bem legal. E está para sair, ele é de 2019, mas a gente não tem outra atualização dele, né? O NPI-AP está para soltar um novo guideline agora em 2025, tá? Provavelmente no comecinho de 2025 a gente já vai ter uma atualização dessas práticas. Mas até então a gente segue esse de 2019. Professora, muito obrigado pela sua participação encerrando nessa nossa sequência de lives pré-lançamento aí da nossa atualização Estomaterapia, que é um curso novo nosso aí, que foi muito procurado, na verdade. A gente está com ele presencial tanto em Bauru, como em Araraquara, como também em Ribeirão Preto, e as aulas iniciam por agora. Dei um tempinho aqui para dar uma pesquisada, e a gente está com turma iniciando nessas 3 unidades. Deixa eu só confirmar as datas aqui, professora. Em Ribeirão está começando agora dia 23, em Bauru 25 e em Araraquara dia 31. E sabe qual é o melhor, professora? Falar aqui na live para ficar gravado também para poderem ver depois. Quem matricular nesse curso de atualização também vai ganhar ali a habilitação em estrutura, que é também um curso que a gente tem recorrente, que também tem dentro de aula de pós, e também sutura e ponto anestésico, mais habilitação em desbridamento de feridas. Que também é um curso que a gente tem recorrente, que também tem ali dentro da nossa pós. Professora, eu vou lhe deixar agora para você finalizar, agradecer aos rostinhos conhecidos que você viu. Fique à vontade, professora. Imagina, eu gostaria de agradecer, né, ao Instituto Focar pelo convite. É sempre muito bom falar do que a gente gosta, né? Eu brinco com os alunos que eu começo a falar de lesão, de ferida, de curativo, eu vou embora, né? Fico falando até amanhã, se deixar. Então, eu queria agradecer ao convite, queria agradecer a todos que estão aqui participando. Estou vendo vários rostinhos conhecidos aí, alunos, ex-alunos, obrigada por estarem aqui, né? Nessa quinta-feira, assistindo, né? E participando, acho que é muito importante. E estou à disposição, né? Quem quiser mandar mensagem, pedir material, tirar dúvidas, tá? Fiquem à vontade, pode me procurar pelo Instagram, tá? Eu demoro às vezes um pouquinho, mas eu costumo responder a todo mundo, tá bom? O mundo hoje é digital, né, professora? A gente também agora está inaugurando algumas outras redes sociais, e a gente vê o quanto o mundo é engajado. O TikTok que a gente criou agora tem um vídeo nosso que passou de 156
1000 visualizações. Então, Nossa, o mundo hoje é digital. Então, através desse mundo digital que a gente está fazendo nossa live hoje. Professora, muito obrigado. Mais uma vez, lembrando, a quem quiser o material que a professora mencionou, pode procurar ela. E sobre o curso ali que ela disse, ou uma live, palestra que ela mencionou, manda mensagem ali no direct também, que é para a gente pedir a autorização da diretoria para a professora voltar e fazer ou um webinar, ou uma live exclusiva de uma série de lives também para falar sobre o assunto que ela mencionou. com certeza. Estou à Mas, disposição. mas muito obrigada, você que está ao vivo, você que está assistindo gravado em algum outro horário. Excelente noite e muito obrigado, professora. Mas, Até a próxima. até a próxima. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.